Eu sou Silvana Medeiros, do canal e do site saudecomocaminho.com.br. E nós vamos dar continuidade aos significados emocionais, psíquicos das várias partes do nosso corpo, conforme esse autor, né, do livro A Doença como Símbolo. E hoje nós vamos falar, uma amiga querida, ela tem uma preocupação, um interesse especial sobre a questão da compulsão alimentar, né? Da compensação do que a gente sente através dos alimentos, ou da falta do que a gente sente, né? Na verdade, os sentimentos de ausência, de falta, porque eu acho que a compulsão está por aí. Mas eu não vou falar agora especificamente sobre a compulsão alimentar, nem sobre essa substituição. Eu vou falar sobre o significado simbólico do estômago, né? O que é, qual é a função psíquica e emocional do estômago. Segundo o autor, o estômago tem a ver com o sentimento, a capacidade de acolhimento. Olha como faz sentido. Acolhimento. Então, quando eu me sinto sem acolhimento, eu vou buscar alguma coisa para colocar nesse lugar que faça eu me sentir acolhida. E aí tem a ver, eu acho, um pouco com a compulsão. Local do depósito de tudo que foi engolido. Então, também aquelas situações que nós não digerimos, a gente sente um peso no estômago. Não sei se vocês já passaram por fases que vocês sentem que tudo que vocês comem fica pesado. Com certeza, você está também vivendo uma situação emocional que talvez esteja sendo difícil de você lidar, de você digerir, de você resolver. Então, tá ficando muito cheio o seu estômago. Vamos lá o que ele diz mais. Berço do sentimento, berço da infância. Eu lembro, eu já comentei em outros vídeos, que eu sentia dores. Eu sentia dores e é geralmente relacionada a gases nessa região. Então, tive uma infância boa, com muitas brincadeiras, mas como eu não tive minha casa com meus pais, eu morei com a minha mãe na casa dos meus avós, que eu sou muito grata, certo? Eu tenho uma gratidão por esse espaço, por ter vivido nesse espaço com todas as minhas tias, mas tinha uma ausência de um espaço individual, que a criança precisa do seu espaço. Eu estava, de alguma forma, no espaço que pertencia a outras pessoas. Hoje, eu, como adulta, compreendo isso. Na infância, eu só sentia a falta. Então, tinha um quê? Uma falta desse acolhimento, uma falta desse espaço que pertencesse só a mim, né? Vamos lá, tarefa tema desse órgão do estômago. Acolhida, claro, entrega, impressionabilidade, passividade, disposição, abertura. Então, a gente tem um espaço, aqui é um espaço onde a gente recebe o alimento e não só, como eu digo, eu venho dizendo a vocês, a gente não se alimenta simplesmente do que come, mas a gente se alimenta do que vê. A gente se alimenta do que a gente sente, das experiências que a gente tem, do que a gente lê. Então, se essa região não foi uma região, se você não teve o acolhimento necessário na sua infância, se você não teve o carinho necessário, ou seja, os vários tipos de nutrição, a minha psicóloga diz que a criança precisa de proteção, precisa de carinho, precisa de ser vista. Ser vista significa para crescer bem, né? Para crescer uma criança forte, segura, saudável, capaz de fazer suas conquistas em cada fase da sua vida. Ter o desenvolvimento saudável em cada fase da sua vida. Então, a criança precisa de proteção, precisa de carinho, precisa de ser vista. E ser vista é ser reconhecida em seus talentos, é ser incentivada em seus talentos. Então, se nós, né, não recebemos isso, e muitas vezes os pais, eles estão tão atarefados, você, se for uma mãe que você está me escutando agora, não vá se culpar por causa disso. Às vezes você está tão atarefada, tão cheia de coisas, que não consegue, né? Agora eu me lembrei, nunca mais eu cantei, mas eu me lembrei da música do meu querido
Chico César, né, que é da minha terra. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de ninar nenê, além de fazer denguinho. Menino tem que entender que Mama África vai e vem, mas não esquece de você. Posso ter errado a letra, mas o conteúdo, né, que aqui não é importante, o conteúdo, o sentido dessa música é dizer, olha, tua mãe vai e vem, mas gosta de você, mas te dá atenção. Tem uma outra história que eu me lembro, que tem a ver também com o conteúdo dessa música que me contaram, que uma criança, uma mãe, uma professora ficou muito curiosa com uma criança que tinha um rendimento positivo diferente, que estava tendo um rendimento melhor do que a maior parte das crianças da sua sala. E através de pesquisas, de conversas com as crianças, ela percebeu que as crianças sentiam muita falta dos seus pais. Não porque seus pais não quisessem dar, mas porque eles trabalhavam 2 expedientes, porque tinham muito o que fazer, né? Assim como uma África. E aí ela foi conversar, chamou o pai e a mãe dessa criança para conversar sobre o que é que eles faziam de diferente, que essa criança estava se sentindo mais forte e aí se dedicava melhor na escola. E aí o pai disse o seguinte, que eles tinham um comportamento de fazer que a criança percebesse que mesmo eles ausentes, eles estavam pensando nela. Então, às vezes, eles chegavam em casa e já era muito tarde e a criança já estava dormindo. E aí, o que é que eles combinaram com a criança? Deixar um sinal para essa criança perceber que eles estiveram ali durante a noite, mesmo ela estando dormindo, porque muitas vezes de manhã eles já tinham saído. Então, eles criaram um código para a criança saber que eles estavam ali presentes, que era dar um nó no lençol. Então, eles chegavam, davam um nozinho no lençol, iam ver a criança, beijavam, acarinhavam, viam se elas estavam bem, davam um nozinho no lençol e iam embora. No outro dia, muito cedo, eles já tinham saído quando a criança acordava. Mas a criança, quando acordava, via aquele sinal que tinha sido estabelecido com o pai e a mãe, que era símbolo da presença deles ali. De que eles tinham se interessado por elas, de que eles tinham ido lá na cama dar boa noite. Então, veja, apenas um ato onde você se coloca para a criança, onde você mostra que você está vendo ela, que você tem interesse, que você tem carinho, faz diferença no rendimento escolar, como essa criança se sente, na alegria de viver dessa criança. Pois bem, nosso estômago é esse lugar de receber todos esses incentivos, de receber esses alimentos que nós precisamos para crescer e para evoluir. Então, espero que mais essa conversa, essas explicações ajudem a entender um pouquinho como você está lidando com o seu estômago, o que você carrega, a história desse órgão em sua vida. E aí você possa transformar isso, você possa dar aquilo talvez que faltou, né? Se acolher mais, se nutrir mais, colocar ambientes, procurar ambientes onde você se sinta mais protegida ou protegido. Pois bem, espero que tenha ajudado vocês. Se gostaram, assine o canal, acione o sininho para receber as notificações e divulgue com seus amigos. Beijo grande e até o próximo.